Esse ano vai fazer 10 anos que eu me formei. Eu lembro quando no colégio, quando eu estava lá no colégio e eu queria muito ser jogador de futebol. E eu não tinha uma opção, né, técnica de jogar bola, apesar de, enfim, de saber jogar assim. Por querer ser jogador de futebol, eu queria muito estar nesse mundo assim de futebol e de ficava narrando futebol quando brincava e tal. E eu era um cara muito comunicativo no colégio. Cheguei a sair de alguns colégios assim por estragar aulas, né? E eu falei, pô, e meus professores já me diziam, tu tem que levar isso pra ti, pro teu bem e tal. Eu gostava muito de fazer isso, sabe? E aí, quando a gente foi fazer um teste vocacional e tal, e o meu colégio me deu a oportunidade de conhecer a RBS. E por coincidência, enfim, eu andei por todas as áreas da RBS, rádio, TV, jornal e tal, e eu gostei muito daquela visita, me marcou até hoje. Eu me lembro de eu andando nos estúdios e tal, e aquilo me marcou muito. Então eu fiquei com isso na cabeça, eu juntei o útil ao agradável, eu queria fazer jornalismo esportivo por esse gosto muito grande do futebol, e aí acabei indo cursar o jornalismo e muito por essa vontade de querer estar perto do mundo de futebol e tal, e ser um cara bastante comunicativo. Acabei juntando os dois e fui fazer jornalismo. Eu tenho 10 anos de formado, faço 10 anos de formado agora em 2016. Quando eu estava ainda na faculdade, eu saí no meio da faculdade, fui morar fora. Fiquei 8, 7 meses em San Diego. Isso foi muito importante, ter ido morar fora, enfim, trabalhava com outras coisas lá, sabe? Nada a ver com a faculdade, mas eu te respondo isso pelo grande ensinamento que foi depois para a faculdade, de me virar muito e ter ido procurar oportunidades assim, porque o jornalismo é bem difícil, realmente, o mercado é muito pequeno. Meu primeiro emprego assim, no jornalismo foi atualização de site em 2004, se não me engano, no meio da faculdade. Eu atualizava o site da Topper, do Iguatemi, de um outro lugar lá, que era uma agência que, enfim, tinha as contas e eu era o cara que ficava lá detalhes atualizando informações, tá? Uma coisa bastante simples. Depois eu saí, fui trabalhar no Bibo Nunes, que vocês nem devem saber, mas era um cara engraçado pra caramba, que tem um canal 20. Eu fui produtor desse cara, marcava entrevistas e tal, foi bem legal, foi curioso, foi legal pra ver personalidades, ele entrevistava uns caras políticos e tal, e foi bom. Aí depois eu fui pro Kazuca, foi quando eu entrei realmente na RBS. Eu entrei por um caderno jovem que a RBS tinha em 2007 enfim, mas antes cheguei a trabalhar na Bandeirantes, na rádio, cheguei a trabalhar na Assembleia Legislativa, enfim, passei por algumas outras áreas até chegar na RBS, que foi onde eu realmente estou até hoje, que foi, enfim, uma área que eu acabei indo para o entretenimento aqui dentro, assim, né? Eu era jornalista esportivo na Band, enfim, eu realizei o sonho de ser, muito difícil, muito complicado, e aí depois na Assembleia fui fazer entrevistar político e tal, que eu jamais imaginei, mas também foi outra coisa que eu fiz. Então foram alguns empregos que me formaram jornalista para fazer o que eu faço hoje. Então, em 2007, quando eu entrei no Kazuca, o Kazuca era um caderno jovem do grupo RBS. Ele tinha abertura em diversas áreas, diversos segmentos, então sempre tinha alguma coisa que o Kazuca podia agregar no conteúdo da RBS. Então, no jornal, no rádio, na TV, e isso foi abrindo portas para quem era, né, dessa empresa do Kazuca. Então eu, resumidamente, eu consegui participar de várias coisas que o Kazuca fazia e estava indo bem, né? Então eles davam oportunidade, tu fazia, eles continuavam dando oportunidade, ia fazendo, até que chegou uma hora que a gente tinha um programa na TV Com chamado Cala a Boca Piangers, e esse programa a gente colocava muito pra internet e tal. O Piangers era um cara que sempre inovava muito, assim. Então a gente começou a fazer isso, precisava de pessoas, ele me convidou por estar lá, e a gente começou a fazer isso junto. E aí, desses programas eu fiz um compilado e mandei pro CQC em 2008, eu acho, 2009.
E aí me chamaram, eu fui, participei disso aqui, fiz uma seleção e tal, eram 38 mil pessoas, eu fiquei entre os 16 e aquilo chamou a atenção quando eu voltei do Fetter. Aí o Fetter falou que eu voltei, falou, eu queria conversar contigo, a gente tá mudando algumas coisas aqui na Atlântica, eu queria que tu trabalhasse conosco. E foi surpreendente, porque eu tava só, não acreditava que pudesse isso acontecer. Então, eu entrei em 2010 daí na Atlântida, né? Pelo mercado, sabe? Fazer show e tal. A rádio tem uma abrangência gigantesca em Rio Grande do Sul e Santa Catarina e as empresas acabam precisando de artistas mesmo para fazer festas de final de ano, convenções e tal. E o mercado mostrava isso, assim, começou a pintar muito convite e eu não tinha o que fazer. E aí eu falei, bom, preciso estudar e qualificar para isso. Eu já sabia fazer humor e tal, então eu comecei a escrever os meus personagens e tal. Convidei alguns amigos, fiz um show, né? Ensaiei muito, assim, muito, tipo 6 meses ensaiando, virava à noite pensando em texto, piada, montar e tal. E aí criei esse show que acabou virando um show que já está com 4 anos em cartaz, que é o Duda Garbi 3 em 1. Mas antes dele, várias coisinhas menores, embrionárias, uma participaçãozinha aqui, outra ali, que isso aí foi virando esse show. Então foi um pouco por acaso, mas que hoje que é mais um trabalho que eu adoro, assim, não deixo de fazer. Eu sei que é difícil, eu quase desisti num momento ali, achei que eu não ia conseguir emprego. Aí, enfim, acabou rolando a oportunidade da RBS e tal. Mas eu acho que, assim, o cara tem que se informar muito, tem que, sabe, ir atrás de oportunidades. Se tu tá na faculdade, quando tu estiver na faculdade, tu tentar fazer um estágio voluntário, não importa se não dá dinheiro, faz pela experiência, pelo contato. A faculdade é muito contato. Tem muita chance de tu ser colega dos teus colegas em algumas empresas, alguns veículos. O jornalismo é muito relacionamento, assim, muito. E estudar, cara, ler pra caramba, se informar. Hoje você falar que é multimídia, cara, é ridículo dizer que seja multimídia, é óbvio, tá? Mas assim, procurar estudar mesmo, sabe? Se informar com caras que tu gosta da tua área, com o que esses caras estão fazendo, tipo, ir atrás, sabe? E não desistir, agarrar com oportunidades.